Olá, bom dia a todos e todas. Eu estou aqui nessa página que nós estamos utilizando para fazer os exemplos. Então, hoje a gente vai começar a rodar alguns histogramas. Aqui a gente tem essa primeira linha que nós vamos colocar no terminal. Já estou com o terminal aqui aberto e já estou com o root. Então, colando aqui. Explicando então um pouco aqui dessa linha, a gente tem aqui o H, que quer dizer histograma. A gente tem esse número 1, que está falando da dimensão que esse histograma vai ter. Dependendo da dimensão que você queira que ele tenha, aqui nós vamos ter TH1, TH2 ou TH3. Aqui dentro o nome que vai ser salvo na memória do computador. Aqui o título do nosso histograma. Esse daqui vai ser o título do nosso eixo X. Aqui nós temos o número de colunas que o nosso histograma vai possuir. E ele vai começar o eixo X em 20 e vai terminar em 60. Aqui nós já podemos ver que nós estaremos trabalhando com valores do tipo float. Temos aqui idades entre 19 e 62 anos, então temos aqui 17 idades que foram coletadas e que vão ser os dados que vão gerar o nosso histograma. Observem que temos aqui 17 valores e aqui entre colchetes temos o número 17. Temos aqui o laço for e ele vai estar falando para a gente o seguinte: esse i é o número de vezes que o nosso código irá rodar. Então, ele vai iniciar em 0 e ele vai rodar até o número 16. Mas observem, como ele vai começar em 0, então ele vai rodar 17 vezes. Aqui a gente tem um incremento. Então, a gente está pedindo para que rode novamente. Então, ele vai rodar i igual a 0. Ele vai ver que 0 é menor do que 17 e vai pedir para rodar de novo. Aí ele vai rodar i igual a 1, vai ver que 1 é menor do que 17, e aí ele vai pedir para rodar de novo. E assim vai. Até ele chegar, por exemplo, i igual a 18. Ele vai ver que 18 é maior do que 17 e ele não vai rodar mais. Na verdade, ele nem vai chegar a 18, né? Quando ele estiver fazendo i igual a 17, ele vai ver que i ele precisa ser menor do que 17. Aqui ele já vai abortar o código, tá? Então, o nosso H8, ele tá aqui, ele vai ser todo rodado com estes dados aqui. Por fim, a gente tem aqui o nosso H8, e nós vamos pedir para ele desenhar o nosso histograma. Olha que legal. A gente tem aqui o nosso histograma, como eu falei anteriormente, ele começou em 20, foi até 60, e aqui ele tem 8 colunas, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por exemplo, eu poderia pedir para ele rodar com 2 colunas. Dei para ele os mesmos dados, pedi para ele fazer o mesmo processo utilizando o for. E tá aí. Eu tenho aqui 1, 2 colunas. Só para a gente brincar mais um pouquinho, vamos pedir para ele agora 7 colunas. Dando a ele os mesmos dados, pedindo que ele utilize o mesmo processo do for. Então, vejam, aqui a gente pediu 7 colunas. Então, vejam, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Outra coisa interessante que a gente pode fazer é mexer. Vou pedir para ele iniciar o X em 10 e vou pedir para ele ir até 80. Vou fornecer a ele os mesmos dados, vou pedir para ele
rodar o mesmo for e vou pedir para ele desenhar. Então vejam aqui, ele começou em 10 e foi até o 80. A gente também pode mexer um pouco na aparência do nosso histograma, e para isso a gente utiliza esses comandos. Então vejam como ele fica. Acho que eu esqueci de falar anteriormente, aqui nós temos o título, né? Como a gente colocou aqui nessa primeira linha do terminal, aqui a gente botou o título, e aqui a gente escreveu o título do eixo X. Aqui então, aqui o título do nosso histograma, e aqui o título do nosso eixo X. Observem que tem algo aqui bem interessante. Por exemplo, a gente pode vir aqui em editar, clicar aqui em Style e abre pra gente essa janela onde a gente consegue mexer e editar o nosso gráfico, nosso histograma. Então, por exemplo, a gente pode botar uma linha maior, pode mexer no título, mudar a cor do título, a gente pode mudar a cor da linha, a gente pode aumentar ou diminuir a linha, a gente pode botar data, hora, e aqui a gente pode ver a prévia, né, de como isso fica. Então, ficaria mais ou menos nesse estilo. Enfim, são muitas oportunidades aqui, né, para você colocar o seu histograma da forma como você prefere. Aqui a gente consegue mexer sem problema. Aqui também no título a gente consegue colocar, redistribuir, né, da forma como a gente quiser, essa parte de formatação. E a gente pode também salvar o nosso histograma. Então, por exemplo, você vem aqui em Files, em salvar, e aqui tem várias opções. Então você pode salvar como PDF, como PNG, como C ou como root. Então, por exemplo, eu vou pedir para salvar como PNG, e aí ele vai salvar na pasta aonde eu estou trabalhando, que nesse caso seria aqui, exemplos macro. Então eu já estou com ela aqui aberta, então, por exemplo, ele já está salvo aqui. Então eu consigo gerar um histograma através do root e consigo deixar ele salvo na minha pasta. Claro que todos esses comandos a gente vai se familiarizando de acordo com o tempo. Mas está aí o nosso primeiro exemplo de como gerar um histograma simples através do root. E como sempre, eu vou deixar lá nos comentários o link da página que eu utilizei para poder fazer esse exemplo.